Olá. Oi, oi. Olá. Oi, Isa. Aguardando vocês chegarem. Já tô pronto. Oi, oi. Cada um com a sua xícara de café. Oi, gente. Vou dar um tempinho para vocês entrarem aí, rapidinho. Oi, Gil. Oi, Jéssica, Carolzinha. Oi, oi. Não adianta, vou precisar do óculos. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Xícara de iogurte, Kátia? Tá valendo sim, com certeza. Eu quero começar agradecendo todos os feedbacks que nós recebemos a respeito da live da semana passada. Muito obrigada. Eu acho que esse retorno de vocês para mim é muito valioso, porque vai me dando referências e não sei se vocês perceberam, durante essa semana eu fui colocando algumas postagens, até ontem inclusive, que faziam referência àquilo que nós ministramos na semana passada. Né? Então, por quê? Porque isso fica mais consistente de a gente poder também absorver, aprender, refletir a respeito dessas coisas, mas também é uma possibilidade de nós, em pequenas porções, encaminharmos pelo menos parte daquele conteúdo. E eu quero aproveitar essas que estão chegando agora, dar um bom dia para vocês também, as que chegaram depois. Oi, Simone, bom dia, que bom te ver aqui. Sejam todas bem-vindas, Thaisa. Aproveita e passa lá rapidinho, clica no aviãozinho e chama aquela pessoa especial que talvez tu tenha convidado, mas tenha se esquecido, tenha se passado no horário. Nós temos um conteúdo muito relevante para tratar hoje. Eu estou com grande expectativa de poder trazer isso para ti, porque dentro do ensino e dentro da vida pastoral e da ministração, seja como pastora, seja como líder de célula, seja como professora, é algo básico, né? É um princípio. Aquilo que nós ensinamos, nós aprendemos numa intensidade diferente. Então, eu também estou na expectativa daquilo que eu vou ser ministrada no momento em que eu estou ensinando e trazendo para vocês alguns conteúdos. Na semana passada, a gente tratou mais especificamente sobre esse momento, né, de confinamento que nós estamos vivendo. Eu não vou me deter exatamente nesse sentido, mas eu acredito sim e muito que o momento que a gente está vivendo propicia ainda mais esse tipo de reflexão que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então vai chamando aquelas pessoas que não entraram ainda. Oi, tudo bem? Sim, entrou a minha mama agora. Bom dia, mama. A minha mãe querida. Sejam todas bem-vindas. Ângela, eu vi entrar também. Chegando a Nicole, minha ajudadora, minha super auxiliadora nesse momento novo de redes sociais, que eu ainda confundo os nomes, que eu não sei onde localizar as coisas, ela me salva muitas vezes, graças a Deus. Mas então tá, vai chamando essas pessoas que tu tens no teu coração. Eu quero pedir para aquelas que não estão me seguindo ainda aqui no Instagram, Mônica H. Paz, dá uma paradinha aqui, vai lá, me segue. E volta aqui rapidinho no Face Mônica Paz. E esta semana fiz o meu canal do YouTube. Novidade para vocês, não, para mim mesma. Que eu não sabia fazer isso, recebi as orientações devidas, graças a Deus. E tá lá, então. Procurem Pastora Mônica Paz. Nós vamos aos pouquinhos colocando alguns conteúdos lá. Por enquanto a gente tem só a live da semana passada. Não esquece de, entrando ali no YouTube, também curtir e colocar algum comentário, que dessa forma o YouTube entende como relevante e começa então a contar para que ele seja mais oferecido mais seguidamente. Vocês sabem disso melhor do que eu. Tá certo? Vamos lá então. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, de todas, e eu quero começar lendo
um pequeno trechinho de um livro que está impactando a minha vida. Eu sei que já impactou a vida de muitos de vocês aqui. Era um livro que já tinha me sido indicado em outros momentos. E era aquele livro assim, um dia eu vou ler. E chegou a hora, né? Nada é melhor do que este livro neste momento. O livro se chama O Milagre da Manhã. O autor é Hal Elrod, algo assim. E ele diz o seguinte, eu quero começar trazendo essa reflexão para vocês. Diz o seguinte: a possibilidade de mediocridade existe para todos, porque ser medíocre significa simplesmente, presta atenção nesse conceito, significa simplesmente, consciente ou inconscientemente, ser o mesmo que você sempre foi. Olha aí. Mediocridade não tem nada a ver em como você se compara com os outros, que é um conceito muito divulgado. Medíocre é aquele que faz o mínimo necessário, ou em relação aos outros está numa camada mediana em termos de produtividade, desenvolvimento ou sei lá o que. Mas aqui ele está trazendo um conceito de mediocridade que coloca um comparativo, sim, mas de você em relação a você mesmo. Então, mediocridade não tem nada a ver com o outro. É apenas o resultado de não assumir o compromisso de aprender, presta atenção, crescer e melhorar a si mesmo continuamente. Mediocridade é não estar comprometido com o seu crescimento pessoal. E seja na esfera da sociedade que nós nos encontramos atuando, nós só podemos trazer uma transformação na geografia onde nós nos encontramos, seja no âmbito profissional, familiar, social, de maneira geral, se nós primeiramente nos preocuparmos, nos detivermos no nosso desenvolvimento pessoal. E eu quero poder investir na tua vida nesse momento, te trazendo algumas coisas para reflexão. Aí esse parágrafo do livro então termina da seguinte forma: enquanto ser extraordinário, o que leva a níveis de sucesso extraordinário, é um resultado de escolher aprender, crescer e ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado, a recíproca é verdadeira. Se eu escolho pela mediocridade, eu vou escolher por o quê? Por não buscar essa vida extraordinária e permitir que o dia de hoje eu viva da mesma forma como eu vivi o dia de ontem. Então, que essa seja a nossa motivação todos os dias de manhã, quando nós saímos da cama, seja o horário que for. Eu tô num desafio pessoal de acordar bem cedo, 5h30, tá? Tô nesse desafio. Eu sei que para algumas pessoas cedo é muito mais cedo que isso, e para outras pessoas cedo seria 7 horas, mas para mim cedo está sendo 5h30 da manhã e tenho tido dias de muita produtividade, tá bom? Fica essa dica do livro. E o que isso tem a ver com o que a gente vai conversar hoje? Tem tudo a ver. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Porque quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, a gente está se referindo na possibilidade de nós olharmos para nós mesmas ou nós mesmos, respeitando os homens que estão aqui conosco também, mas como eu estou muito acostumada a lidar num grupo de mulheres, eu vou pedir perdão antecipadamente para os homens que estão aqui, são muito bem-vindos, mas eu vou me dirigir especialmente às mulheres, essa palavra é para os homens da mesma forma. Vocês já vão entender onde é que ponto que nós vamos tratar hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo é sim um tempo que propõe muito para não somente um despertamento, mas um conhecimento a respeito do funcionamento das nossas relações, especialmente no âmbito familiar, porque a grande maioria de nós está nesse ambiente de convívio intensamente, 24 horas por dia, nos últimos dias. Mas é também a oportunidade, não somente de a gente refletir e buscar, saindo de uma mentalidade de mediocridade, buscar avançar nos nossos relacionamentos com os nossos familiares e com aqueles que estão conosco, mas é também, prioritariamente, eu diria, um momento de nós avançarmos no conhecimento a respeito de nós mesmas. E a respeito disso, eu falo um pouco na live da semana passada, vocês podem procurar lá no YouTube, pastora Mônica Paz, Mônica com acento. Tem outra Mônica Paz lá que é bailarina, dançarina de tango. Uau, muito legal. Mas não sou eu. E
na semana passada a gente falou mais sobre isso, a respeito desse conhecimento de nós mesmas a partir de um relacionamento com Deus. E nós conversamos sobre isso, eu disse pontualmente que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós descobrimos a respeito de nós mesmas. E hoje eu não quero necessariamente me focar em outros relacionamentos, mas eu quero me focar a respeito do nosso coração individual, da sede dos nossos sentimentos, tá bom? E a gente tem vivido nesse tempo ondas de medo. Tem dias que a gente tá super eufórica porque a coisa tá acabando, outro dia a gente já tá um pouco temerosa de novo. E eu acho que uma das coisas mais ansiogênicas para esse momento, me parece, que é justamente a falta de perspectiva de finalização, né? Então, por exemplo, eu vim aqui pra praia, né, no começo da semana passada, logo começou a se ventilar alguma coisa, as crianças saíram da colégio, faculdade, tudo parou também, vamos pra praia, lá a gente vai estar um pouco mais isolado. Fizemos a mala, sim, claro, obviamente roupa, algumas coisas e tal, não foi uma saída corrida, mas a gente pega coisas para 1 semana, 10 dias, 2 semanas, 20 dias já, né? E não foi isso que aconteceu, né? Nós estamos aqui e nós não sabemos quando nós vamos voltar para nossa casa, quando tudo isso vai finalizar, enfim. Eu acho que tudo isso nos propõe nós andamos, se nós não cuidarmos do nosso coração, na periferia do medo, né? Nessa falta de expectativa, a mídia colabora tocando terror na gente de vez em quando, né? E às vezes fica um pouquinho mais difícil de a gente poder defender o que? O nosso coração. E tem algo que é muito importante, que eu gostaria de então entrar nesse aspecto, que é o seguinte: o fato de nós termos consciência a respeito do nosso problema, isso nos remete, ao menos em 50%, à solução desse problema. E quando eu estou falando em solução de um problema, eu não estou falando de Covid-19, eu não estou falando das questões econômicas, das problemáticas econômicas e sociais, que tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que nós estamos vivendo, eu não estou falando desse problema. Eu estou falando da situação do cuidado com o nosso coração. Então, quando eu digo da importância de nós termos a consciência a respeito do nosso coração, eu estou dizendo que quanto mais nós estivermos em alerta, um alerta saudável, não tensionado, não ansiogênico, não numa expectativa acelerada, mas o quanto mais nós estivermos atentas, alertas no bom sentido, no sentido saudável dessa expressão, quanto mais nós estivermos alertas a respeito do nosso coração, mais nós teremos condições de, então, diante de uma problemática que é encontrada no nosso coração, refletir, buscar soluções, realmente trazer aquilo que a gente comenta que é a ira da mudança e ir em direção de possíveis soluções. No meu entendimento, amadas, não existe nada semelhante ao poder, à eficácia da palavra de Deus a respeito das transformações do nosso coração. Eu sou fã de terapia, fiz em alguns momentos da minha vida, recomendo, indico para pessoas que convivem comigo, já fiz, amo inteligência emocional, fiz a formação de coaching, eu amo os aspectos que a própria medicina e a psicologia têm de nos dar apoio para que as coisas referentes aos nossos sentimentos e às nossas emoções avancem, amadureçam e cheguem em lugares de vitória na nossa vida. Mas eu desconheço poder maior do que o poder de Deus. Por quê? Porque não é uma ferramenta a mais, não é uma possibilidade. Não, é um relacionamento, olho no olho, é um relacionamento com aquele que me criou. Ou seja, ninguém melhor do que aquele que gerou, vou usar um exemplo feio agora, tá? Mas para vocês entenderem, ninguém melhor do que aquele que criou uma máquina ou um computador para dizer, se ele tá com alguma coisa que ele tá ficando mais lento,
que ele está com algumas dificuldades, né, nos acessos. Ninguém melhor que a pessoa que criou para poder consertar, sim ou não? É um exemplo tosco, mas é revelador. Se nós compreendermos da perspectiva bíblica e do desejo que o próprio Deus tem de se relacionar conosco, não unicamente, embora também pelo desejo que ele tem de usar a nossa vida para resplandecer o amor dele sobre a humanidade, sobre as pessoas que estão conosco, mas também porque ele deseja individualmente, ele tem intenções particulares conosco, de vida e de relacionamento. Então, esse é o desejo do coração de Deus. E eu realmente desconheço uma ferramenta ou algo dessa magnitude que possa chegar perto ao poder da palavra de Deus. E quando a gente usa essa expressão, né, a gente muitas vezes as pessoas chamam de Bíblia, ou a gente fala palavra de Deus, por quê? Porque a gente compreende que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Mas quando eu digo que essa palavra de Deus ela é transformadora, eu não estou me referindo exatamente ou unicamente por essa biblioteca de livros que nós temos em mãos. Quando eu falo em palavra de Deus, eu falo da palavra dele revelada a nós. Isso pode acontecer quando nós estamos falando com ele no nosso quarto, no nosso devocional, quando nós estamos trocando informalmente uma conversa com ele, uma palavra com ele, quando nós estamos caminhando na rua, andando de ônibus, andando de carro, fazendo a comida, trabalhando, andando. Isso é palavra de Deus. Sabe o que a própria Bíblia fala a respeito dela própria? Diz o seguinte, que a letra mata e o espírito vivifica. E o que isso significa? Que a letra pela letra, ou seja, o texto escrito solito, ele não tem poder de cura. Pelo contrário, a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Significa o quê? Que o próprio Espírito de Deus tem interesse de falar conosco através da palavra. Então, assim, por mais que eu esteja sozinha no meu quarto, conversando com o Senhor, e eu sinto uma direção, algo que não necessariamente uma voz audível no meu ouvido, mas no meu coração uma convicção. Uma coisa eu vou dizer, jamais Deus vai falar alguma coisa contra aquilo que está registrado na palavra, na Bíblia, ok? Tudo tem convergência, tem congruência aqui, mas o Espírito Santo, ele faz com que um texto que tu leu já um monte de vezes, naquela manhã, tu lesse exatamente aquele texto e aquilo traz o quê? Como é que a gente chama isso? Revelação. Que é quando o Espírito Santo sopra algo que traz realmente um verdadeiro despertamento do significado que aquele texto bíblico tem especificamente para nós. Por isso, amadas, a Bíblia, justamente por saber da importância e do cuidado que Deus tem com a nossa vida, é que deixa muito claro o quanto Deus tem cuidado com o nosso coração. E eu quero falar sobre isso contigo hoje. Olha só. Sempre que a Bíblia fala em coração, ou pelo menos a grande maioria das vezes que a Bíblia vai falar de coração, ela está se referindo à nossa alma, tá? E aqui eu preciso fazer um parênteses muito importante para que a gente possa compreender exatamente, desculpa aquelas que já estão cansadas de ouvir eu falar isso, mas eu preciso deixar muito claro isso, essa diferença de corpo, alma e espírito. Que é o seguinte, Deus é espírito. E a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos espírito. E o espírito é realmente aquilo que nos conecta a Deus. Nós viemos dele e com a graça de Jesus voltaremos para ele. Espírito. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Não coincidentemente, esse 3 em 1 nós já vimos em outro lugar, sim ou não? Na live da semana passada eu falei também num 3 em 1, que não era esse que diz respeito ao ser humano. Era o 3 em 1 quando nós estávamos falando de Deus. Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que
vivem e agem em unidade, embora tenham as suas peculiaridades individuais. De uma forma inspirada na sua própria natureza, digamos assim, Deus nos fez. Também 3 em 1. Corpo, alma e espírito. O nosso corpo é muito fácil nós distinguirmos, é aquilo com que nós andamos, nos movemos, nos comunicamos, enfim. O nosso espírito é o que nos conecta a Deus. E a nossa alma, então, presta atenção, é na nossa alma que se encontra, é a sede das nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa cognição, as nossas ideias, os nossos registros, os nossos desejos, o nosso eu interior. Isso tudo envolve alma e não espírito. Quando nós convidamos a Jesus para ser dono e rei da nossa vida, a palavra de Deus nos ensina que instantaneamente, diante da minha confissão de que Jesus Cristo de Nazaré é meu único Senhor e Salvador, o meu espírito, naquele momento, é regenerado. Ok, check. O nosso corpo, a palavra de Deus diz que diante disso, né, diante do meu espírito regenerado, quando eu estiver com o Senhor, quando eu estiver na glória com Ele, o meu corpo será glorificado. Então eu terei um corpo novo, cheio do ideal do que Deus considera, porque enquanto a gente está aqui, a gente está malhando com Ele, malhando no sentido de se utilizando Ele, muitas vezes de forma equivocada. Quando nós chegarmos na glória, nós teremos um corpo glorificado. Ok. Então, o espírito já falamos, corpo já falamos e a alma. Bom, queridas, a alma, enquanto nós estivermos nessa terra, vai ser o grande desafio. Depois que nós realmente convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, até o momento de nós estarmos com Ele na glória, nosso grande desafio vai ser sempre a nossa alma. E por isso, sabendo disso, obviamente, muito antes e de uma forma muito melhor do que nós, é por isso que a palavra de Deus fala em tantos momentos a respeito do coração do homem, do coração da criação mais excelente da mão de Deus, que é o ser humano. Olha só, lá no livro de Mateus, Velho Testamento, antes de Jesus, Novo Testamento, depois, a partir do nascimento de Jesus, nós iniciamos então o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, discípulos de Jesus, os 4 contando a respeito desse período que estiveram com Jesus. Então, Mateus é um desses evangelhos, livro de Mateus. Mateus 22, 37, Jesus está dizendo assim, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha que na explicação que Jesus dá, ele reúne isso que nós estamos falando. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Entendem como isso é algo que é complexo, mas é único? Então, compreendido isso, que é de lá, desse coração, que partem muitas coisas que vão nos levar a ter uma vida abundante nessa terra ou não, é por isso que nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus diz. E eu vou ler alguns versículos que no começo vão parecer um pouco contraditórios, mas é proposital, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Diz assim, quem tiver ali com lápis e caneta, eu vou rapidinho falar, inclusive as referências, tá bom? Não vou retomar, porque tem muita coisa pela frente e o relógio está correndo. Eu vou ler Jeremias 17:9, também não vou dar tempo para abrir, já botei tudo aqui na minha colinha para a gente poder ser mais rápido. Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, o quê? Corrupto. Gente, é muito forte isso. São coisas diferentes, olha só, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E a gente sabe que uma coisa é o engano. O engano é, às vezes, tomar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Tu pode dizer assim, puxa, isso pode acontecer de vez em quando. É verdade. Então, muito cuidado com aquela fala, vou seguir o que tem no meu coração, vou fazer o que o meu coração manda. Opa!
muito cuidado. O coração o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E aí, quando a gente chega em corrupção, a gente chega num nível muito mais complexo e muito pior, que é o seguinte: o que é a corrupção exatamente? Aceitar as vantagens que esse engano teve. Então, assim, tudo bem, eu me enganei, mas de repente eu vejo que esse engano, que não passa mais a ser engano, eu tenho benefícios com ele. E eu tenho um lucro próprio por isso. Isso é corrupção. Então já é um segundo passo que vem a partir do engano. Então, a hora de parar com isso não é quando o coração está corrupto. É sim observar, de novo, observar, olhar internamente, avaliar, estar em alerta, estar vigiando o que nós temos dentro do coração, para que um pequeno engano que pode acontecer com qualquer um não venha comprometer a nossa vida a ponto de gerar verdadeira corrupção no nosso meio. Outro versículo que fala a respeito disso, semelhante a isso, está em Mateus, livro de Mateus 15, 19, e diz assim: porque do coração do homem procedem, guarda essa palavra, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, procedem os homicídios, pensa bem, procedem os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Todas essas coisas horrorosas, elas procedem do coração do homem. De uma forma aparentemente contraditória, só que não, nós lemos em Provérbios, capítulo 4, versículo 29, o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Atenção, porque dele procedem o quê? As fontes de vida. Como assim? Então, do mesmo coração, eu posso encontrar, pode fluir lá de dentro todas essas coisas horrorosas, desde maus pensamentos, desde pequenos enganos, até uma corrupção, até homicídio, até adultério, prostituição e mentiras. Tudo isso pode vir do coração, mas também a palavra de Deus me garante que é desse coração que procedem, de novo, é a mesma palavra inclusive, que procedem as fontes de vida. Noutra tradução bíblica diz que acima de tudo guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E eu adoro essa tradução, essa versão. Por quê? Porque ela justamente, ela deixa muito claro, nós dependemos desse discernimento. Nós precisamos saber olhar para dentro do nosso coração e saber o que realmente está guardado lá, o que nós levamos conosco. E eu amo a palavra de Deus, amo a vida com o Senhor, porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele revela. E graças a Deus por algo que eu descobri, e sou muito grata ao Senhor realmente por isso. Ele não nos revela 100% de uma vez só. Nós não suportaríamos, porque seria um confronto gigante para nós. Mas como ele nos ama, cada vez que ele permite que nós nos deparemos com as nossas falhas, com as nossas limitações, ele não traz, e presta atenção, ele nunca vai te trazer isso sob uma forma de julgo pesado, massacrante, acusatório. Essa não é a função do Espírito Santo. Ele é manso, ele é querido, ele é amoroso, ele é suave, e ele sim traz a revelação sobre a tua vida de uma forma mansa. E ao mesmo tempo que a gente está descobrindo, Senhor, estou me dando conta que eu estou carregando isso dentro da minha alma, dentro do meu coração. Ao mesmo tempo que a gente tem consciência disso, no mesmo momento, a gente se sente onde? Plenamente nos braços de um papai querido, amoroso, que nos ama. E ele já conhece essa nossa falha, há léguas lá atrás. Ele já conhece que isso estava no nosso coração há um tempão, a gente que não sabia. A gente que achou que, bom, meu Deus do céu, me descobri arrogância. Descobri que dentro do meu coração eu carrego uma ira terrível contra alguém. O Senhor já sabia disso há muito tempo. E ele não diminuiu do seu amor em relação a ti nenhuma unha.
Mas ele te ama demais para simplesmente ficar quieto diante disso, porque ele sabe o quanto isso te prejudica. Então, o que ele deseja? Revelar ao teu coração o que tem lá, que precisa ser arrancado, porque ele quer te dar o quê? O que a Bíblia nos garante que ele quer. Ele quer nos dar vida plena e abundante. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, de novo coração. E atenção, não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, eu não tenho condições unicamente humanas de olhar para o meu coração e discernir o que tem dentro dele. Pega essa. Eu preciso da intervenção, eu preciso da mediação, eu preciso da companhia do Espírito Santo. Eu sempre disse isso, o Espírito Santo é o melhor professor de todos. Porque ele faz toda essa mediação entre nós e nós mesmas, entre nós e o coração do Pai, entre nós e Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor, aquele que nos resgatou, o nosso Messias. Ele faz essa conexão. Essa é a função do Espírito Santo, nos ensinar e nos levar a toda a verdade. E aí vem a minha pergunta, amadas. Como é que você tem cuidado do seu coração? E enquanto eu vou tomar uma água, eu sei que tem um gapzinho de tempo aqui, enquanto eu falo e até vocês ouvirem e me responder. Mas diz aí, qual é a tua maneira de cuidar do teu coração? Como tu tem feito isso? Como tu tem cuidado do teu coração? Escreve aí. Quanto mais próximo, vou ler alguns relatos aqui. Quanto mais próximo da luz, mais somos revelados sobre nós mesmos. E nem sempre é fácil se reconhecer como errado. Ou se reconhecer como aquela pessoa que realmente não é perfeita, né? Ou aquela pessoa que, enfim, tinha um conceito próprio a seu respeito e se depara com outras coisas. Pode ir colocando aí. Como é que você se depara? Eu entendi. Bom dia, Gabi, querida. Beijo pra ti. Eu entendi o que a Dani Matos colocou ali a respeito disso, né? Do quanto mais a gente está próximas do Senhor, então mais essa luz dele, eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso, essa luz da santidade dele reflete aquilo que pra nós, tudo bem, é um pecadinho, entendeu? Deixa lá. Sempre fui assim, né? Não é agora que eu vou mudar. Não há essa necessidade. Nós não precisamos viver assim. A menos que a gente queira viver na mediocridade. Nós começamos essa live falando sobre isso. Vamos lá então. Se é tão importante que a gente tenha essa consciência a respeito do nosso coração, a gente vai precisar, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, olhar para essas coisas, olhar para aquelas sementes, para aqueles brotos, para aquelas mudinhas, para aquelas árvores e para aqueles frutos que existem no nosso coração. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pode discernir uma semente ruim que está chegando a nós. Pode ser uma notícia, pode ser uma fofoca, pode ser uma coisa que tu leu e aí de repente passa na tua mente, puxa, eu acho que é o meu caso, e aí a tua alma já abraça aquela possibilidade. Eu vou ser sincera para vocês, hoje de manhã, quando eu estava preparando essa palavra, finalizando ela, o Senhor colocou no meu coração, e eu não estou pedindo nenhuma indicação, óbvio, não pediria isso. Eu tive muito forte no meu coração que alguém estaria me ouvindo e que tem sido incomodado ou incomodada por um espírito de morte. E eu vou usar esse exemplo para dizer o que eu quero. Às vezes a gente ouve coisas, às vezes a gente está num momento tão ruim e alguma coisa que passa nesse mundaréu de informações que a gente tem e a nossa alma parece que se conecta com alguma coisa, já um sentimento, uma ideia vaga, às vezes não é nem um pensamento formado, se conecta com uma notícia ruim ou algo que a gente ficou sabendo e aquilo se torna uma semente. E muitas vezes, porque é apenas uma semente, a gente não se dá conta. Se eu tô diante de duas sementes caídas no chão,
Eu, pelo menos, que não tenho experiência com sementes, eu não saberia, em hipótese nenhuma, diferenciar. Talvez eu saiba diferenciar, sim, as sementes mais óbvias, né? Uma semente de girassol, eu sei identificar, mas não vai muito além disso, né? Outras sementes, não vou identificar. E muitas vezes seria humanamente impossível a gente acreditar que, de alguma forma, a gente vai discernir todas as sementes que a gente recebe no nosso coração. A gente está sempre recebendo semente, gente. Sempre, sempre, sempre. Ideias, coisas que ficam ali no nosso coração, mas que por enquanto é só semente. O que uma semente precisa para germinar, para crescer e para dar um fruto, seja ele bom ou ruim? Ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser alimentado com uma água, ele precisa ser alimentado com sol. Vou pegar o exemplo de uma figueira, que é um exemplo muito usado, uma figura bem importante na Bíblia. O que acontece com uma figueira se ela recebe água, se ela recebe a luz do sol, se ela recebe nutrientes da natureza? Ela vai crescer. Ela vai crescer frondosa. O que acontece quando tu vai plantar ali uma laranja do céu, né? Ela vai crescer frondosa se tu der os alimentos de que ela precisa, até que tu possa colher e trazer aquele prazer à tua vida e à vida de todas as pessoas que estão naquela volta por causa de um fruto doce. E o que vai acontecer com o espinheiro se mesmo eu plantado uma semente, eu nunca mais regar esse espinheiro? Se eu impedir que o sol chegue sobre ele, se eu impedir que ele receba qualquer tipo... Eu consegui isso esses dias, vocês acreditam? Que eu consegui matar um cactus? Não, é uma coisa inédita, assim, né? Eu fico até com vergonha de dizer, mas o que eu vou fazer? Não é minha habilidade, eu acabo me perdendo de algumas coisas. Tá? Daí a minha irmã, Simone, meu Deus, ela é uma referência para mim. Se eu dissesse esses exemplos das sementes, ela iria identificar, porque ela gosta disso e ela cuida com uma excelência e as coisas são maravilhosas que dão no pátio dela. Ela conhece. Então, esse espinheiro, se ele fosse privado desse alimento, ele não daria em nada. O limão azedo, ele não daria em nada. E muitas vezes a gente tem que ter essa consciência, queridas. Às vezes, a gente não vai reconhecer quando uma semente chega no nosso coração. Mas talvez, especialmente para as mais experientes, quando a primeira muda, quando aquela mudinha, aquele brotinho começa a crescer, os mais experientes vão olhar e vão dizer: não, eu pensei que isso fosse uma coisa, mas vai ser outra. Eu tô até com medo de dar exemplos, porque talvez eu dê uma gafe feia, tá? Mas então eu não vou dar exemplo, né? O que é uma semente de uma coisa e de outra. Mas assim, eu pensava que fosse alguma coisa, mas não é outra coisa totalmente diferente, né? Mas quando começa a gerar aquela pequena mudinha, os mais experientes vão olhar, e vão reconhecer o que pode estar sendo gerado ali. E de imediato, especialmente quando a muda é pequena, fica tão mais fácil, né? Tu tirar um inso, às vezes, que tá junto da tua plantação, tá junto das tuas flores, daquilo que tu plantou. Puxa, o inso, assim, tranquilo. Não ficou nada, não ficou o broto, não ficou a raiz, saiu inteirinho. Agora, quando ela foi alimentada durante muito tempo, a árvore começa a ter mais consistência, né? O tronco, os galhos, as folhas, até que vem os frutos. E às vezes eu tô jurando, agora eu vou me arriscar, mas eu acho que essa vai dar certo. Eu tô jurando que eu vou comer do fruto da árvore que eu tô plantando e alimentando durante tanto tempo, jurando que é uma laranja do céu. E de repente, quando eu vou provar do fruto, eu abro, desconfio que vou ver o quê? É um limão, tem aqueles bem azedos que são laranjinha por fora, né? Bom, e aí, quando nós temos diante de nós o fruto, é aí que muitas vezes a gente se dá conta. E cá entre nós, né, amadas? É bem mais difícil a gente arrancar uma árvore inteira com todos os frutos, todas as raízes, porque se a raiz fica, a gente só está tirando galhos secos, a gente está tirando até parte do tronco, mas a gente sabe que se a gente não retirar desde a raiz, vai crescer novamente. E eu estou fazendo aqui justamente, propositalmente, um paralelo a respeito disso, tá? Então, lá no livro de Salmos, capítulo 139, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, nos versículos 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece
o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, Deus, eu preciso que tu sonde o meu coração, porque eu já entendi que o meu coração é enganoso até no que diz respeito a leituras quanto a mim. O meu coração, ele é enganoso. Eu preciso sujeitar essa percepção a meu respeito e descobrir como os olhos do Senhor nos veem. Certo? Olha lá em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz assim, ó: pois onde estiveres, isso aqui é uma dica, não vou me deter nisso, mas guarda essa dica. Mateus 6, 21. Pois onde estiverem as tuas riquezas, aí estará o teu coração. Pega essa. Mas eu quero me deter especificamente nos versículos 22 e 23, que vai nos trazer referências a respeito de como é que essas sementes chegam no nosso coração. Diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E o que isso está nos mostrando? Isso, aqui está falando especificamente sobre a visão, mas todas as nossas percepções, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o que nós cheiramos, o que nós provamos, tudo isso são as percepções. É através disso que nós alimentamos a sede das nossas emoções. É através das nossas percepções é que nós alimentamos sementes que estão lá. Ou é através de todas essas percepções que nós recebemos sementes no nosso coração e que nós conectamos conosco mesmo e discernimos: não, isso eu quero guardar no meu coração. Eu me comprometo a regar essa semente, eu me comprometo a trazer luz sobre essa semente até que ela gere muitos frutos que vão me alimentar e alimentar quem está ao meu redor. Ou não, essa semente eu não quero, eu descarto ela da minha vida. E a palavra de Deus é tão sábia que a Bíblia registra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso nos indica o que exatamente? Que nós nos alimentamos, sim, nós escolhemos exatamente do que nós vamos nos alimentar. Nós escolhemos. E a Bíblia diz: não é só de comida que vocês se alimentam. Vocês se alimentam daquilo que vocês ouvem, daquilo que vocês têm contato. E aqui está orientando que nós nos alimentemos, então, com a palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu me descuido do que eu tenho recebido dentro do meu coração, eu corro o risco de começar a gerar e, sem perceber, começar a alimentar medos no meu coração, desconfianças, ciúmes, desejos ilícitos. Eu posso começar, sem perceber, começar a alimentar iras no meu coração, inveja. Quer ver coisas que são um pouquinho mais complexas de nós identificarmos no nosso coração? Vingança. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, né? Na verdade, o que eu penso a respeito da vingança? Assim como outros sentimentos, ele não vem totalmente despertado, mas é algo que, um sentimento, uma ira, uma traição que foi gerada, e isso começa a criar um terreno fértil para uma semente muito terrível, que gosta de crescer o mais escondida possível, e o alimento que nós vamos dando para essa vingança um dia pode explodir. O desprezo a uma pessoa que está do teu lado, o desprezo ao teu cônjuge, o desprezo ao teu filho, o desprezo à tua liderança, o desprezo a alguém que passa na rua, o desprezo a ti mesma. Se tu é imagem e semelhança de Deus, eu quero te dizer, isso ofende Deus. Olha para dentro de ti e descobre o amor de Deus sobre a tua vida e o quanto o sangue de Jesus nos limpa de tudo que nós nos envergonhamos e nos impulsiona para uma vida de santidade. Motivações equivocadas. Às vezes nós estamos fazendo tudo certo e nós não percebemos que nós estamos com motivações equivocadas. E quanto erro há nisso, gente? Nós podemos fazer um monte de coisas certas, mas nosso coração, e Deus sonda o nosso coração, Ele conhece muito antes de nós percebermos. E daqui a pouco tu está um tempão fazendo uma coisa muito excelente, a âmbito social, a âmbito de ministério, e de repente Deus te revela: olha, tá tudo certo, só que quero te corrigir uma coisa. A tua motivação que está te levando a fazer isso
tá equivocado. Eu preciso consertar isso na tua vida. Posso? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Então nós não podemos nos descuidar do que nós estamos alimentando e daquilo que está crescendo. E você precisa refletir sobre essa pergunta: o que tu tens alimentado dentro do teu coração? E eu quero te dizer uma coisa: quando o Senhor te mostrar realmente o que está sendo gerado no teu coração e o que está brotando no teu coração, eu quero te dizer algo libertador. Você não precisa ficar com isso para sempre. O que está aí dentro não precisa permanecer aí dentro, só se você quiser. Certo? Nós não podemos deixar que fique dentro do nosso coração aquilo que nós não desejamos, mas nós precisamos conhecer, olhar o coração, olhar os nossos pensamentos, pensar sobre os nossos pensamentos, metacognição, olhar para os nossos sentimentos. Nós precisamos vigiar, tá bom? E se você identificar alguma coisa que precisa sair daí, em nome de Jesus, arranque isso do seu interior, arranque isso do seu coração. Se precisar da minha ajuda, se precisar da ajuda da pessoa que te convidou a essa live, faça contato, vamos orar juntas. Isso precisa ser retirado da nossa vida. Mas atenção, tem uma coisa meio louca que eu vou te dizer aqui. É muito importante que tu observe a sequência dessa oração de arrancar coisas ruins do teu coração, por conta dos nossos hábitos emocionais. Então eu tenho uma semente que gerou uma coisa muito ruim, eu arranco ela de lá do meu coração, eu rejeito isso. Depois que veio a consciência, eu rejeito isso em nome de Jesus, ok? Mas se eu continuar me movendo, agindo e pensando da mesma forma que eu tinha antes, isso são hábitos emocionais, eu vou estar atraindo novamente a mesma semente. E aí tudo começa de novo. Mas eu quero te dizer que, apesar desse risco que nós temos de nós não termos consciência do que nós estamos alimentando, existe uma saída. Existe um contraponto. E esse contraponto tem a ver com a nossa entrega, com a entrega da nossa vida ao Senhor Jesus. Numa oração simples. Não algo religioso, porque alguém me disse que eu tinha que orar, então eu fiz uma reza e tá tudo certo. Não, a tua vida é que vai indicar se realmente tu tá fazendo uma oração genuína e verdadeira por uma decisão tua ou não. Mas quando nós chamamos e dizemos, quando nós dizemos ao Senhor Jesus, vem, entra na minha vida, eu te aceito como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, vem, me perdoa os meus pecados e eu quero andar contigo. Nós somos presenteadas com a pessoa do Espírito Santo, que tem uma proposta para nós, como eu disse antes, de andar conosco, de andar junto. Só um pouquinho que deu um probleminha aqui. Essa proposta do Espírito Santo é uma proposta onde nós trocamos de fardo com Jesus. Jesus, ele diz o seguinte: deixa sobre mim os teus pesos. Deixa sobre mim o teu fardo, deixa sobre mim o teu jugo, as tuas angústias, as tuas ansiedades, e toma sobre ti o meu. Por quê? Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer trocar de peso sobre nós e quer que nós sejamos então transformadas nas nossas emoções, na nossa alma, porque, de novo, enquanto nós estamos sobre essa terra, depois de nós termos Jesus como nossa referência e nosso Deus, nós temos uma parceria com o Espírito Santo, onde nós permitimos que Ele governe a nossa vida, e isso nos conduz a realmente um tempo de transformação. A maioria de vocês conhece a história do povo do Egito, o povo hebreu que viveu no Egito como escravo. Deus promoveu algo sobrenatural através de Moisés. Esse povo então sai sobrenaturalmente do Egito e entra para uma terra de deserto, que era para durar 40 dias, durou 40 noites, porque eles ficaram... 40 noites. Durou 40 anos, porque eles ficaram andando em círculos por conta de várias coisas erradas que eles fizeram. Mas o importante dessa história que eu quero me referir é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então, diante da primeira pequena dificuldade que eles tiveram naquela estradinha de deserto que ia dar 40 dias, eles começaram a murmurar, eles começaram a sentir saudades da época que eles eram escravos, e pelo menos eles tinham comida assim, melhor, comida mais diferente. Afinal de contas, Deus mandava todos os dias maná do céu para eles comerem. Eles estavam meio enjoados daquela comida, eles começaram a reclamar a respeito disso.
Ou seja, eles prefeririam ter ficado no Egito. Então o que a gente diz? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração. A gente pode arrancar uma semente que a gente não quer mais e ali na frente, no mesmo dia, atrair novamente a mesma semente e voltar a ser alimentado por ela. E eu vou dizer que daqueles que foram para o deserto, os únicos que prevaleceram, que realmente entraram na terra prometida, foram Josué e Caleb, que tinham uma mente, um coração transformado. Eles arrancaram o Egito e o Egito ficou para trás de fato. E eles estavam libertos, mas todo o restante do povo morreu naquela terra. E eu vou dizer mais para vocês, com certeza, morreram sem saber por que não tinham chegado. Por quê? Porque não conseguiam perceber o que tinha no coração deles. Eles não discerniam que eles continuavam com o Egito de dentro deles. E esse é o risco que nós temos quando nós não caminhamos com o Senhor, quando nós não damos liberdade para o Espírito Santo revelar aquilo que está em nós, que precisa ser removido para que a gente entre na terra da promessa. Então, eu quero te dizer, diante disso, você já experimentou dizer ao Senhor: Senhor, o que tu pensas de mim? O que eu preciso mudar na minha vida para eu viver a plenitude da terra prometida? Você já ousou perguntar para o Senhor: Deus, como os teus olhos me enxergam? E tem uma pergunta que eu amo dizer ela e pensar sobre ela, que é: o que o céu fala a meu respeito? Porque o céu sabe por que nós fomos geradas. E eles nos olham por essa perspectiva. O Senhor, os anjos, do quanto a gente está cumprindo do propósito dele. Será que a gente já teve coragem de fazer essa oração? E eu sei que muitas de vocês vão se remeter à seguinte cena: eu com as minhas falhas, os meus pecados, e um Deus cheio de glória e santidade me olha. O que faz com que um Deus cheio de santidade me olhe e eu não seja consumido? E eu quero te dizer, o que faz com que as misericórdias do Senhor se renovem hoje sobre a nossa vida continuamente é o sangue de Jesus. Então eu quero que tu grave essa imagem: o Pai cheio de glória, majestade e honra, olhando para nós, nas nossas limitações, cheios de falhas e erros, mas existe algo sobre nós. Quando nós convidamos esse Jesus para ser Senhor da nossa vida, existe uma camada sobre nós, meio avermelhado. O que será aquilo? Deus está vendo, é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa tremenda! Sabe por quê? Porque a base do trono de Deus é a justiça. E eu quero te perguntar uma coisa: o que você entende por uma mãe boa, uma mãe justa? É aquela que diz: meu filho, o seguinte, ó, se tu realmente me mentir mais uma vez, tu vai ficar de castigo. Ou, se tu de novo fizer o que eu tô dizendo, não põe água demais, senão vai derramar. Se tu derramar, eu vou te dar, sanção por reciprocidade, vou te dar a orientação que tu mesmo pegue o pano e tu seque isso. Te responsabiliza por isso. Se eu fiz um trato, um combinado, uma combinação com meu filho, se tu fizer isso, vai acontecer aquilo, meu filho. Chega, mãe tá te ensinando, eu tô aqui contigo. E aí, ele comete o erro e eu simplesmente não fizer nada. Eu sou uma mãe boa? Eu sou uma mãe mais do que isso. Eu sou uma mãe justa? Eu quero te perguntar qual é o teu conceito de justiça e de justiça de Deus. É simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete e dizer: não, tá tudo bem, tu errou, mas tá tudo bem. Afinal de contas, eu te amo. A gente que ama, nós que amamos os nossos filhos, nós agimos assim? Tipo assim, não vai acontecer nada se tu não fizer o que tem que fazer. Não vai fazer nada se eu tô te orientando, te amando, te acompanhando e tu fizer totalmente diferente. Então, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Quando Jesus nos olha cheio de amor, não é que ele botou a sujeira e os nossos erros para debaixo do tapete, amadas. É porque a justiça de Deus, e de novo, a base do trono de Deus é justiça. A justiça de Deus foi satisfeita com o sangue do Cordeiro, Jesus. Jesus, ele não omitiu os nossos erros. Não é que ele não enxergue o nosso erro. Mas pelo contrário, ele nos enxerga com olhos de amor, porque o sangue de Jesus, que cobre a nossa nudez, que cobre aquilo que a gente ainda não conseguiu realizar, esse sangue paga, esse sangue justifica, esse sangue impede que talvez uma ira de Deus pelo meu erro viesse me consumir. E quem é que providenciou esse sangue? O próprio Deus, Pai, dando, oferecendo
o único filho, para que viesse então na eternidade a não ser mais o único, mas o primogênito, o primeiro de vários. Se você está recebendo isso, aperta aí no coraçãozinho, te comunica comigo, porque senão eu falo demais, quero ouvir vocês também. Clica aí no coraçãozinho se vocês estão recebendo alguma coisa, algum fôlego novo da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Estamos acabando. Agora eu teria uma série de versículos que eu posso depois passar para vocês rapidamente. Eu vou trazer alguns só para vocês. Eu sei que vocês já estão convencidas disso, né? Mas olha algumas coisas que a palavra de Deus fala. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ezequiel 36: darei a vocês, olha que coisa linda, fala do tempo presente, daquilo que nós temos junto, de vida junto ao Senhor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra enrijecido, que se ensoberbece, que não consegue reconhecer os próprios erros. Tirarei o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, um coração sensível, vulnerável e suscetível ao meu coração. Amém? Esse é o desejo do coração de Deus. E eu quero finalizar orando pela tua vida agora. Orando para que você possa realmente receber da parte do Senhor essa visitação e estar com o coração aberto. Eu gostaria de botar uma música agora, não vou colocar. Tá, meu marido disse que eu tenho que terminar a live agora. Eu não vou poder colocar nem a música, não vou poder colocar a oração e os versículos que eu gostaria de finalizar. Mas eu quero te convidar ao final dessa live a você fazer uma oração aí no seu lugar. Convidar Jesus para que seja Senhor da tua vida. E aceitar que o Espírito Santo te leve a uma aventura de reconhecimento de quem verdadeiramente você é. E de quem realmente o Senhor quer te tornar. Para que você possa viver única e exclusivamente o projeto maior que Ele tem para ti. Que é uma vida plena, de abundância. Não é ficar no mesmismo, não é ficar na mediocridade, mas é viver o hoje de uma maneira melhor do que nós vivemos ontem. Com a companhia e o amor dele sempre. Eu quero abençoar em nome de Jesus a vida de vocês. Eu gostaria de continuar. Vou salvar sim, Carol, no YouTube. Vou salvar aqui também. Deus abençoe vocês e nos vemos terça-feira que vem. Não esquece de me seguir, Mônica H. Paz. Tchau, queridas. Deus abençoe.